Olá, galera, tudo bem? Hoje, galera, nós vamos falar porque quase desistimos de Portugal. Como o começo foi complicado para nós. Meu nome é Luciana Martins. E eu sou Leandro Martins. Roda a vinheta. Então, galera, eu vou contar aqui agora pra vocês como que a gente chegou até aqui em Albufeira e por que a gente desistiu lá de Lisboa. Bom, estamos aqui já 3 anos e 9 meses e quando a gente chegou primeiro em Almada, lá na margem sul, perto de Lisboa, do outro lado da ponte. A gente chegou aqui sem conhecer ninguém, literalmente a gente veio cara e coragem. E quando a gente chegou, a gente percebeu que não tinha muito, como a gente não tinha muito conhecido, não tinha muita vaga, não tinha muito trabalho, não tinha onde trabalhar. E os lugares que estavam mais precisando eram em Lisboa. E quando a gente deixava currículo, ia lá na entrevista, eles olhavam o endereço e via que a gente estava lá na Almada. E isso complicava muito, porque assim, o horário de que termina de expediente lá é depois meia-noite, de madrugada. E nesse horário não tem mais transporte indo pro outro lado. Então eles não queriam muito pessoas que moravam em Almada, a não ser que você tinha um carro, né? Ou você tem um carro. E no nosso caso, a gente acabou de chegar, então a gente estava adaptando tudo. O que a gente decidiu fazer, amor? A gente decidiu se mudar para Lisboa. A gente ficou cerca de 1 mês em Almada, né? Nós tínhamos o nosso apartamento e só que a dificuldade era essa, arranjar um emprego. E nós viemos realmente com a cabeça aberta, qualquer oportunidade que aparecesse, mesmo que não fosse nas nossas profissões, a gente estava topando, mas a questão era o endereço. Então, nós tomamos essa decisão, porque a gente não achou viável comprar um carro naquela época, porque nós viemos com uma quantia de dinheiro e nós queríamos economizar o máximo para caso ambos os dois não estivessem trabalhando, só um, não ficar uma despesa tão grande. Então, a gente não achou viável comprar o carro naquela época. Então a gente deixou de turistar, a gente deixou de comprar as coisas que a gente queria. Então, aí na margem sul, assim, a princípio era mais fácil conseguir moradia, então nós morávamos num apartamento sozinhos. Então, foi dessa forma. Nós decidimos então ir para Lisboa, mas é uma dificuldade muito maior de conseguir um apartamento lá, porque o custo de vida é maior lá em Lisboa. Então a gente optou morar em quarto. Mas antes de continuar sobre Lisboa, eu queria colocar também o que ela falou. A gente conseguiu um apartamento bem aconchegante lá em Almada, mas o motivo que a gente conseguiu é através de pessoas. Que a Luciana conheceu uma brasileira que já estava aqui na época. Há 3 anos. Isso. E ela, no entanto, que até hoje eu sou muito agradecida a ela. Se ela estiver me assistindo, porque eu não tenho mais o contato dela, mas eu quero agradecer muito por você ter dado aquela oportunidade e confiança por ter assinado o documento para nós. Isso, que eu ia dizer, foi a pessoa que ajudou a tirar o NIF pra gente. E, né, a gente agradece muito. Sem cobrar nada, de coração. Então foi muito porque é muito importante. difícil, né? Muito difícil achar alguém de coração que você não conhece para fazer uma coisa dessa. Então a gente realmente optou a ir para Lisboa. As opções de trabalho eram maior. Isso. Então nós chegamos em Lisboa e começamos logo a trabalhar. Mas devido à dificuldade daquela época de 2016, a imigração está fechada, nós não conseguíamos tirar o número da Segurança Social. Ou até mesmo pela ignorância dos nossos patrões que nós encontramos lá, que não sabiam como lidar com a situação de nós sermos imigrantes e os contabilistas que iam fazer o nosso contrato informavam a eles que não teria como tirar o número da Segurança Social, sabendo que hoje em dia é muito simples, entendeu? Basta o empregador querer fazer essa boa vontade de ir lá tirar o número da Segurança Social para você. E no meu ver, quem não quis, igual teve muitas pessoas que não quis fazer o contrato pra gente, isso simplesmente era um preconceito. Isso. Que mesmo que eles estão te dando a oportunidade, o racista, o preconceito, ele ainda vai te dar o trabalho
mas ele vai querer explorar você o máximo possível. E outra, ele sempre vai ficar falando na sua cabeça, fui eu que te legalizei. Só que nós sabemos que para legalizar, não é o patrão. Ninguém legaliza ninguém aqui. O CEF é bem claro, quando você vai fazer seu título de residência, é óbvio, você tem que ter um contrato de trabalho informando aonde você está trabalhando. Para quê? Para você dizer que você tem meios de subsistência e você tem um vínculo com o país, entendeu? Que você está prestando serviços, que você está pagando seus impostos. Por isso, vem aquela coisa que eles têm que te dar o contrato de trabalho, para você mostrar o vínculo com o país. Deixa eu perguntar, amor. Os portugueses precisam de um contrato de trabalho também? Precisam, é obrigatório. O contrato dele é muito idêntico ao nosso? Igual. É igual, não tem diferença nenhuma. A única diferença é que quando você chega aqui, não tem a residência, ou não tem o cartão cidadão, que é o cartão de identidade de um português, né, de um cidadão português. O documento utilizado no seu contrato é o seu passaporte. E o NIF que você é obrigatório ter na hora que você chegar aqui. A primeira coisa que você tem que fazer quando você chegar aqui é tirar o NIF. Mas é isso que o patrão coloca no contrato. Seu passaporte, no seu passaporte e o número do seu NIF. Aí o que eles fazem? O contador do empregador leva lá no Segurança Social e a Segurança Social te dá, distribui o número da Segurança Social para você, não para o patrão. Eles dão para um empregador para entregar para você. Ou agora, isso que já até envia pelo correio, se eu não me engano, entendeu? Porque hoje em dia você só passa o endereço que eles enviam pelo endereço onde que você está residindo. E também não há nem só essa opção para você tirar o número da Segurança Social. Como nós sabemos, também você pode tirar através do recibo verde, que é entregado autônomo. Então, você faz sozinho, querendo ou não. Então, ou você vai por uma via, que é através de uma instituição que está te empregando, ou você pode fazer sozinho também, entendeu? E eu até vou deixar aqui o card dizendo como você abrir sua atividade, se você quiser fazer isso. Nós explicamos nesse vídeo como deve fazer para abrir atividade, como que você deve fazer para solicitar o seu número da Segurança Social. Ok? Então, galera, como eu disse pra vocês, quando foi em 2016, a imigração estava fechada, eles não estavam distribuindo o número da Segurança Social, tava aquela demora, eles não estavam fazendo os processos. O motivo é porque o diretor estava cometendo corrupção, estava dando... Tava pegando dinheiro e dando visto gold para muitas pessoas que não mereciam o visto gold. Então, isso foi o escândalo, né? O que aconteceu em 2016, que o governo foi e cortou qualquer processo durante um tempo, até eles acharem um outro diretor para substituir. E quando fez essa substituição, teve, não sei se era o governo, não sei quem foi que era, mas queria realmente parar com a migração, dificultar as pessoas virem, querer parar e barrar que as pessoas venham para Portugal. Por quê? Porque além de ser muito brasileiros que vêm para cá, vem muito paquistanês, muito Bangladesh, pessoas do Bangladesh, muito da Índia, pessoas daquela região, vêm para cá, mas eles não vêm para ficar em Portugal. Eles vêm porque é a porta de entrada para a Europa. Então, o motivo que a migração queria parar é porque estava vindo muita gente, se legalizava, tirava a residência e depois eles mudavam para outro país, como a Inglaterra, antes do Brexit, né? A França, tem muitas pessoas que vão para a França, para a Alemanha, a Irlanda, essas regiões onde que ganham um pouco mais, ganham muito mais, na verdade, desculpa, e onde que deve ter muito familiares deles também. A maioria deles estão aqui só para isso, para tirar a residência e pocar para outro país da Europa. Então, nesse início da nossa jornada, quando a gente estava indo procurar trabalho, sabe, só com o NIF na mão, a gente percebeu que a gente estava andando num ciclo. Que assim, você chegava num lugar e estava precisando, você perguntava, eles faziam entrevista. E no final de tudo, quando você parecia que você ia ser contratado, eles falavam assim: você tem residência?
Aí você fala, não, eu tô querendo um contrato para poder dar entrada, para mim poder tirar minha residência. Aí eles falavam assim, mas sem residência não tem como. Aí você fica pensando, bom, se você precisa do contrato de trabalho para tirar a residência e eles estão querendo residência para tirar o contrato de trabalho, você fica andando num loop, né? Você só fica aqui, ó, não sai dessa rodada. E por quê? Porque muitos portugueses, muitos estabelecimentos aqui, muitas empresas, sabem que pode, sabe que a lei permite que o empregador faça o contrato e tirar o número de segurança social para a pessoa, o estrangeiro, dar entrada no seu processo. Agora, e um dos motivos que muitos empregadores desistiram de contratar brasileiros, até falaram assim uma vez, lembra lá na CAIS, lá você tinha uma entrevista lá no café, que o cara falou que gostou tanto da Luciana, mas só que não quis contratar ela porque ela é brasileira. E porque o motivo era isso. Eu ajudava tanto brasileiros, aí na hora que tirar a residência, ele sai. Mas espera aí, vamos pensar bem, galera. Você vai vir pra cá trabalhar pra outra pessoa, pro resto da vida? Entendeu? Eles acham que você tem a obrigação de ficar lá e aposentar no café, trabalhar lá pro resto da sua vida, trabalhando pra ele ficar rico e você ficar só recebendo aquele salário mínimo, salário de Portugal, entendeu? Que é o salário mínimo. E não é bem assim. A gente não vem pra Portugal pra ficar trabalhando pra um cara, pra uma mulher, pra um café, pra um restaurante, pro resto da nossa vida. E chegar na nossa velhice, aposentar e receber nada. E não ter curtido a vida, entendeu? Eu acho que nem é questão de curtir a vida, mas assim, se você aparecer uma oportunidade melhor, você vai deixar passar porque você... eu tenho aquela consideração pelo patrão. Não é bem assim, né, gente? Consideração, respeito por ele ter te ajudado, ok. Só que nós não podemos deixar as melhores oportunidades passarem pelas nossas mãos e não pegar, não agarrar, entendeu? A gente sempre quer o melhor, a gente quer construir a nossa vida e a gente veio com esse objetivo para Portugal. Enfim, eu quero falar sobre o fechamento da imigração, como que foi em 2016 para mim. Eu cheguei a tentar 8 vezes a segurança social e devido o processo está todo parado, né? O CEF, a segurança social não está distribuindo, eu fui recusada 7 vezes. E só na 8ª vez, quando eu fiz com o recibo verde, que eu consegui. Nem foi através do contrato de trabalho, para vocês verem. Somente quando eu fiz através do recibo verde, o meu número da segurança social veio em 15 dias. Depois de ter passado por várias humilhações, várias questões, até mesmo o CEF apareceu no trabalho, onde eu estava, eu tive que me esconder. Foi uma situação muito constrangedora, porque eu tive que deitar no chão da rua. E, assim, eu tô contando isso porque acontece, viu, gente? E eu ganhava um salário mínimo. E eu falo assim, nossa, eu tinha que passar por tudo aquilo somente porque o meu patrão não queria me ajudar. Então, e depois eu vi que eu conseguia fazer aquilo sozinha. Então, a gente tem que prestar muita atenção quando a gente começa num trabalho novo, porque se o patrão se recusa a te ajudar naquele início, ou então ele te dá um contrato, mas se você vê que tá demorando de 2 a 3 meses e até agora não chegou seu número de segurança social, pode contar que tem alguma coisa aí. Ou ele não deu entrada, entendeu? Ou ele tem algum problema com as finanças, com a segurança social. E você tem que prestar atenção nisso, porque se ele te deu aquela oportunidade de trabalho, mas não tá fazendo nada pra te ajudar nessa parte, então cai fora. Eu sei, emprego é muito importante, o trabalho é muito importante, mas a gente também tem que ver o nosso lado. Isso. Mas graças a Deus eu consegui o meu número da segurança social. O Leandro também conseguiu através do recibo verde, porque o patrão dele também não queria o ajudar. Ele ficou 4 meses tentando também. E ele também não queria pior. O meu patrão na época era brasileiro. É brasileiro, mora aqui em Portugal há décadas. Ele e a mulher dele tem um restaurante, paga imposto, tem cartão cidadão.
Tenho até contador e não sei o que era, porque na época, eu vou te falar, na época não... Na época, a gente não sabia muita informação sobre o CEF, sobre esse negócio de segurança social, então a gente realmente ficava pensando assim, mas será mesmo que estão negando toda hora? É porque o cara nunca entregou, o cara nunca foi lá no Segurança Social entregar o meu contrato para tirar o número de Segurança Social. Além do mais, o que nos triste em Lisboa era a questão que a gente morava num quarto minúsculo, a gente pagava super caro por aquilo e a gente começou a ver que a gente não tinha qualidade de vida que a gente veio buscar em Portugal. A gente recebia salário mínimo e depois ainda salário mínimo vinha um desconto, então a gente ficava com menos do que o salário mínimo. Também a questão do trânsito, de ser uma cidade grande. A gente viu que a gente estava naquele mesmo vício, aquele estresse, porque a gente tinha que pegar transporte, demorava para chegar em casa. Mesmo se a gente tivesse um carro, a gente ia demorar um bom tempo para chegar em casa, porque o trânsito é grande, apesar de ser uma proporção bem menor do que São Paulo. Mas a gente não queria isso, a gente estava fugindo disso e a gente se encontrou na mesma situação. Aí foi o que aconteceu. Pra gente chegar até aqui, o Algarve, nós conhecemos um casal, uma família, né? Que nós conhecemos através da internet, dos grupos de Facebook, e nós começamos a trocar muitas ideias. Eles moravam em Cantanhede, no norte, mas decidiram ir pro Algarve. E quando a gente começou a conversar com eles e eles falaram dessa mudança, a gente parou e pensou e começou a pesquisar mais sobre o Algarve. E aí nós decidimos vir passar o Natal com eles, lógico, depois que eles convidaram, né? E quando nós chegamos aqui, nós amamos essa cidade. Nós vimos uma cidade de interior, mas completamente diferente do que Lisboa. Parece que tá num outro país. Isso. Uma diversidade cultural muito maior, então a gente também foi um dos motivos que nos fez refletir muito, porque não só criticando Lisboa, mas nós sofremos preconceito, xenofobia lá em Lisboa. Nós vimos que era um ambiente mais calmo e aqui também os portugueses serem mais flexíveis por ter mais diversidade cultural, porque aqui é um lugar turístico, onde as pessoas de todos os lados do mundo vêm curtir as praias aqui do Algarve, que é maravilhoso. É um lugar que parece bastante com o Brasil. O clima, apesar que agora tá frio, né? Diz muito brasileiro que eu conheci, parece com Espírito Santo, Vitória, alguma coisa assim. É isso mesmo. E nós nos encantamos por Albufeira. Mas passou o Natal, nós retornamos para Lisboa, porque nós tínhamos nossos trabalhos lá. E pensamos, ficamos um mês ainda lá em Lisboa e refletimos e decidimos vir para o Algarve, para Albufeira. Outra coisa que nos incomodava muito em Lisboa é a questão de burocracia e também os órgãos públicos que nós tentávamos resolver de todas as formas, os nossos documentos, mas sempre uma demora gigantesca. Fluir, terminar o atendimento. E sempre em Lisboa é uma fila gigantesca lá nesses órgãos, hein? Então, assim, para você conseguir um atendimento na segurança social, por exemplo, você tem que madrugar na fila. E eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo. Eu cheguei por volta das 5h30 da manhã numa fila para segurança social, para pegar uma senha às 9 horas da manhã, que é o horário que abre a segurança social. Peguei uma senha de 117, mais ou menos. Não, 139 era a minha senha. E eu fui ser atendida às 7 horas da noite. Eu passei o dia todo ao aguardo do meu chamado. E para não chegar na hora de ser atendida, não ter o atendimento ideal, fui maltratada pelo atendente pela atendente, aliás, que recusou o meu processo, simplesmente porque ela não quis recebê-lo. Preconceito. Isso. E não foi resolvida a minha situação e eu perdi um dia. Perdi um dia de trabalho, perdi um dia da minha vida, e, enfim. Essa foi a situação comigo, mas isso acontece diariamente. Então essa superlotação nos órgãos públicos, até mesmo nas finanças, para ser atendido você também tem que madrugar na fila. E
isso tava desgastando a gente demais. E sendo que aqui, em Albufeira, em outros lados também, porque nós temos pessoas conhecidas em outras cidades aqui do Algarve, as questões são resolvidas mais rápido, não tem fila gigantesca, sempre tem vaga, ou então para ir no consulado, mesmo que agora seja agendado online, mas sempre tem vaga, não é igual em Lisboa que você tem que agendar para 2 meses. E tem a fila de madrugada lá, né? Olha, pra você ver, a minha cunhada chegou aqui faz pouco tempo. Dia 24 de agosto. E eu fui levar ela lá nas finanças, aqui perto de casa. E, literalmente, eu cheguei, apertei, peguei a senha, cheguei, quando eu sentei, já chamou ela. Tão rápido que foi. E isso ele nem precisou madrugar, já estava aberta as finanças. Ih, já estava aberta já 2 horas já abre 9, já entrei lá que 11 e pouco. Então, essa foi uma das vantagens de ser uma cidade pequena para nós. E o nós. outro dia que a gente foi na segurança social, tinha ninguém conseguiu ser resolvido a questão dela. Então, essas questões também nos agradaram muito aqui. Ser uma cidade pequena, a quantidade de pessoas é menor, então as coisas fluem melhor. E também você sofre muito menos xenofobia, preconceito e racismo aqui embaixo. Por quê? Porque aqui porque tem muito estrangeiro da Europa, que eu falo assim, holandeses, ingleses, irlandeses, até os franceses, os alemães. Então eles tudo gostam de morar aqui, não em Lisboa, não em Porto, não em Coimbra. Não tô dizendo que não tem, gente, entendeu? Porque o povo, quando eu falo, parece que escuta generalizando tudo. Mas não, gente. Eu tô falando porque eu tô morando aqui. Então, aqui, o que eu vejo é que a maioria das pessoas que moram aqui são europeus, né? Mais os branquelão, né? Lá do norte. E os portugueses da nossa idade, ou mais jovem. Tem muito pouco, incrível que pareça, aqui tem muito pouco que eu já vi idosos portugueses, entendeu? Não tô falando que não tem, mas é muito pouco. Eles estão aqui mais aposentados, não faz nada, só fica andando, curtindo, fofocando, cuidando da vida dos outros, reclamando da vida. Mas lá a população é muito mais, como é que fala, compactada, né? As pessoas estão muito num lugar só, então parece que tá tanta gente. Aqui não, aqui é mais rural. Não é rural porque é da beira da praia, mas tem um clima mais aberto, tem menos gente andando na rua, tirando o verão, que aí vem o turista todo, aí fica parecendo uma festa acontecendo no Algarve, no ponta a ponta aqui. Mas é isso aí, entendeu? Você sofre menos preconceito, você tem muito mais oportunidade de trabalho. Eles têm uma piada que os brasileiros falam aqui, que chega o verão, eles até contratam cachorro andando na rua, tanto que eles estão precisando. O meu amigo chegou em março? Em maio? Não, ele já estava em março. Chegou em março. Em Lisboa, não conseguiu. Foi para Lisboa, lá para Almada, mesmo lugar. E passou pela mesma coisa que a gente passou. Eu simplesmente falei isso para ele. Eu falei assim, olha, vem para cá e me dá 1 semana. Se eu não conseguir um trabalho para você, eu te dou 20 euros para você voltar para Almada. 3 dias. Demorou 3 dias. No 3º dia já estava empregado. E tá até hoje. E muita gente diz que aqui no Algarve não tem trabalho pro inverno, né? E tem que ter seu carrinho ele também. Essa era do trabalho que é só no verão aqui no Algarve, já não existe mais, gente. As pessoas esquecem que tem fábricas aqui, tem hospitais, tem clínicas, tem escritórios. Enfim, tem diversas coisas que não fecham o ano todo. Supermercados, farmácia. Então, a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer. Mas se você focar somente na restauração, realmente, agora a demanda de restauração cai drasticamente, porque os patrões entram de férias, dão férias para todos os empregados, porque a demanda de turismo tá na baixa. Então, eles voltam em dezembro, que aí já começa as festas, vai ter Natal, Ano Novo, então eles já começam a contratar novamente. Mesmo que esteja frio, aqui bomba as festas. Então, muitas pessoas vêm passar o Natal e o Ano Novo aqui. Porque ainda mesmo que seja frio,
Portugal é um dos lugares mais quentes da Europa. Então, a pessoa pensa, eu tô num frio aqui abaixo de 10 graus negativo. Vou para Portugal, que tá ali, tá 5 graus, tá 10 graus. Ainda é vantajoso para ele. E a caneca de cerveja aqui também é 1,70, 2 euros. É Para bem eles vantajoso. é muito mais barato, né? Agora, assim, não podemos dizer que é mil maravilhas o Algarve. Tem seus problemas, sim, como todos os lugares. A cidade de Albufeira também tem seus problemas. Outras cidades aqui também têm seus problemas, mas enfim. Um problema que é muito grande aqui no Algarve, em todas as partes, é o transporte público. Isso é uma questão que tem que ser melhorada, ter uma infraestrutura melhor, porque nem todo mundo dirige, nem todo mundo tem a oportunidade de comprar um carro. Então, eles dizem que o Algarve é feito para pessoas que têm carro. Por quê? Os transportes são caros, os horários são ruins, e chega a determinado horário, por exemplo, agora quando a gente entrou no horário de inverno, já não tem, a partir de um certo horário, os autocarros, Fecha 8 horas da noite. Então, a partir das 8 horas da noite, você não tem mais transporte. E o que você faz se você trabalha? Se você sai 11 horas da noite? Andando, ou pegar um Uber ou táxi. E se você trabalha em outra cidade, como que você faz? Então, trabalha na cidade você trabalha. Você fica preso à sua cidade. Apesar das coisas serem perto, não tem como se você não for de carro ou de um transporte. Então é uma das questões que tem que ser muito melhorada. Que isso realmente é maravilhoso numa cidade grande como Lisboa. A gente não tinha esse problema com o transporte, nós tínhamos a toda hora. Mas a estrutura é maior lá, né? Enfim, é uma questão que tem que ser bem analisada, bem infraestruturada. Mas esse é um dos problemas maiores que eu acho que tem aqui no Algarve. Outro problema também que nós encontramos aqui no Algarve é a questão de moradia para o ano todo. Agora que está na Baixa, você consegue encontrar moradias ao ano, mas a procura é gigantesca. Então, na hora que sai um anúncio assim com moradia ao ano, é muito procurado. Então, você entra numa fila de espera. As pessoas, que acontece? O problema daqui do Algarve é que elas querem alugar por temporada, porque se ganha mais. Tem gente que cobra 450 euros por uma semana. Tem um vizinho que cobra aqui, ó, vizinho na frente de casa aqui, cobra 1.000 euros por uma semana. E a casa é nada demais, né? Então, e aí as pessoas acham que vão ganhar mais com isso. Aliás, ganham mais com isso, mas também não pode esquecer que tem os trabalhadores que precisam. Então eles entram naquele embate, porque eles precisam das pessoas para trabalhar, mas não querem dar moradias, não querem lugar ao ano. Então fica esse impasse. Mas eu não estou dizendo que isso é impossível. As pessoas conseguem sim, se correr atrás, insistir, consegue sim uma moradia. Então, galera, essa foi a nossa experiência e a gente está contando como foi a nossa trajetória de Lisboa até o Algarve e o porquê que quase nós desistimos de Portugal. Mas como vimos o outro lado bom, que o Algarve nos trouxe essa oportunidade de ver o outro lado bom de Portugal. Então, nós estamos aqui permanecendo há já 3 anos e 9 meses e só voltamos para Lisboa para passear mesmo, porque cidade grande não queremos mais. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Ativa ele. Até a próxima. Tchau. Peace.